Sobre o senador Ciro Nogueira estão sendo vistas como uma espécie de prévia da esperada delação de Daniel Vorcaro. E a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República estão, nesse momento, analisando a proposta dessa delação. Só que com alguns problemas, alguns entraves. Mensagens divulgadas pelo STF mostram que ele era o encarregado de intimidar e ameaçar desafetos do banqueiro Daniel Vorcaro. Sicário se enforcou na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte e morreu 2 dias depois no hospital. Fantástico assistiu a parte do vídeo que registrou os últimos momentos de Luiz Felipe na cela e também investigou o passado de golpes de Sicário. Preso na mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Reportagens do jornal O Globo mostram mensagens que Vorcaro enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que seria preso. O Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário analise ações que questionam a validade da regra. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que é preciso esperar o julgamento pelo STF das ações apresentadas pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e pela Federação PSOL Rede, que questionam a constitucionalidade da lei da dosimetria. O Fantástico revelou novos detalhes sobre o sicário do Master, e a internet já começou a ligar os pontos mais rápido que decisão monocrática do cabeça de ovo. E claro, o nome de Alexandre de Moraes voltou a explodir nas discussões das redes sociais, com memes, teorias e críticas tomando conta da internet. Mas afinal, o que o Fantástico revelou? O que existe por trás desse caso? E por que tanta gente ficou desconfortável depois da reportagem? É isso que você vai entender agora. Mensagens divulgadas pelo STF mostram que ele era o encarregado de intimidar e ameaçar desafetos do banqueiro Daniel Vorcaro. Sicário se enforcou na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte e morreu 2 dias depois no hospital. Fantástico assistiu a parte do vídeo que registrou os últimos momentos de Luiz Felipe na cela e também investigou o passado de golpes de Sicário. A palavra que virou o apelido de Luiz Felipe Mourão, sicário, significa matador de aluguel. O braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro não chegou a responder por homicídios, mas tinha um perfil violento, segundo a polícia. O sicário tentou se matar dentro da cela aqui da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, enquanto aguardava pela audiência de custódia. Ele havia sido preso horas antes na Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes bilionárias relacionadas ao Banco Master. Os últimos momentos de sicário na cela da PF foram registrados por uma câmera de segurança. O Fantástico assistiu a parte do vídeo. Ele estava sozinho na cela. Foi ao banheiro e voltou com uma camisa de manga comprida enrolada no pescoço e a amarrou às grades. Em seguida, tentou se enforcar 2 vezes. Entre o horário do enforcamento, e o horário que os agentes da Polícia Federal foram socorrê-lo, decorreu quanto tempo aproximadamente? Correram aproximadamente 10 minutos, no máximo. A equipe, assim que constatou a anomalia da situação, se deslocou imediatamente. Ele foi retirado da posição de enforcamento e acionados tanto o SAMU quanto uma equipe de pronto-socorrismo da própria Polícia Federal, que imediatamente iniciou o processo de reanimação do preso. Conseguimos estabilizá-lo até a chegada da equipe do SAMU e, a partir daí, passamos aos cuidados da equipe de saúde do SAMU de Minas Gerais. Circuito interno, ficam os plantonistas 24 horas observando o monitor? Como é que funciona isso? As imagens ficam acessíveis aos plantonistas. Eles têm outras atribuições, além de monitorar exclusivamente as imagens do circuito interno. Agora, eu te garanto que, nesse caso especificamente, nossa equipe de plantão foi extremamente diligente. Já houve algum avanço no inquérito? Algumas pessoas já foram ouvidas ou ainda não?
Imediatamente foram colhidos depoimentos de várias pessoas e a investigação ela encontra-se em andamento. Sicário foi levado para o Hospital Estadual João 23. Depois de 2 dias internado na UTI, Sicário teve morte cerebral nesta sexta-feira. Preso na mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Reportagens do jornal O Globo mostram mensagens que Vorcaro enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que seria preso. O ministro nega que tenha recebido tais mensagens. A relação entre Sicário e Daniel Vorcaro começou bem antes das supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Foi o que o Ministério Público de Minas descobriu durante uma investigação que identificou um esquema milionário de golpes contra investidores e lavagem de dinheiro. Segundo o MP, Luiz Felipe Mourão, o sicário, foi sócio de uma empresa chamada Maximus Digital Fomento Mercantil Limitada. Ela prometia aos investidores retornos muito acima dos praticados pelo mercado financeiro. Os contratos eram bastante nebulosos, não especificavam um tipo de investimento. Clientes de várias regiões do país começaram a ter dificuldades para resgatar os valores investidos. Pessoas muito humildes que contraíam empréstimos para poder aplicar nessas empresas de fachada, na esperança de mudar um pouquinho de vida, algumas até para tratamento de saúde, coisas assim realmente tocantes, E outros perfis de pessoas que queriam apenas uma alavancagem financeira. Supostos empresários quebraram e desapareceram, deixando aí um incontável número de vítimas lesadas pelo Brasil inteiro. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.